O culai lai, o cuatijo e morobá, anarejo. Sou de Norá, de Oxóssi, Iaquequerê. Meu nome é Maurício Moraes, eu fui iniciado em 19 de julho de 1989 no Ilha Fiorosa Sacapata, pelo meu pai Joaquim Mota. É a lembrança de pai carnal mesmo, ele ocupou o lugar do meu pai, dentro e fora da roça. Quando não era, depois que eu fui feito, quando não era presencialmente na roça, nas funções da roça, era em Copacabana. Ele morava na Professor Gastão Baiana, em Copacabana, e no início, quando ele estava ainda, logo assim que eu cheguei, que eu fiz santo, ele ainda tinha saúde, e a gente saía, ia para a praia. Ele gostava muito de fazer comida, ele gostava muito de cozinhar. E a gente passeava bastante ali, ficava na praia, às vezes eu ficava jogando vôlei e ele ficava sentadinho, tomando a cervejinha dele, que na época ele tomava a cervejinha dele. A gente tinha acesso à senha dele de banco, marcava jogo para ele, pai, tem que pagar o condomínio. Júlio de Omolu também era uma pessoa que dirigia o carro dele, ia a banco, pagava a conta, acertava. A gente foi filho, nós fomos filhos do meu pai, eu fui filho do meu pai. Durante de 1989 até 98 eu tive um bairro. Olorigênio apade, oloripá, olorigênio apade, oloripá. Quando a Regina Lúcia assumiu, aí sim que eles ficaram muito amigos, que eles ajudaram muito, cada um fazia uma coisa, cada um fazia a sua parte, entendeu? Eram 3 homens descendentes da mesma Ialorixá, mãe Agripina, que se iniciaram desde Abiã dentro daquela casa e se tornaram babalorixás e babalorixás de prestígio dentro do candomblé. E um prestígio pela atuação deles. Eles chegavam aqui, os 3, conversavam muito, eram muito amigos. Não se trata só o prestígio dele ser descendente daquele lugar, mas é da atuação de cada um dos 3 como babalorixás diante da sociedade do candomblé. Eu acho que eles foram muito importantes, entendeu? Porque eles foram ali até a Regina Lúcia, né? Eles foram muito. Nilson, ai, nossa, eu era apaixonada com o Nilson, então Nilson era um irmão assim, tranquilo, calmo, ele não era assim, sabe, educado, mas muito educado, para chamar atenção, ele tinha aqui da educação, para falar com você. Nossa, ele era... Eles são os galhos fortes da árvore de Mãe Agripina e de Mãe Aninha. São descendentes e deixaram descendentes, nós somos descendentes deles. O Reinaldo também, mas o Reinaldo também não vinha muito aqui não, porque até ele tinha uma casa enorme lá em Itaúna, né, vinha só, né, assim, quando tinha aquela necessidade mesmo de vir. Em 1988, Mãe Cantu retornou a Salvador e Xangô não queria que a casa sofresse descontinuidade. Xangô exigiu a continuidade da casa. E a partir do momento que Mãe Cantu levou a Irá para Salvador, saiu, não tinha ninguém que ficasse à frente. Então meu pai foi e determinou, a minha mãe levou o nome da minha mãe a Salvador. Foi conversar com Mãe Estela e com Mãe Cantu dentro da casa de Xangô. Ele queria muito que a Regina Lúcia ficasse, tanto ele deu a maior força. Ele disse que não via outra pessoa. Ele levou o nome da minha mãe. No Orobô, Xangô respondeu que sim, com a Lafia. Ele virou para Mãe Cantu e falou: minha mãe, então eu estou voltando para o Rio, vou dar comida ao Oxóssi em Corpus Christi e vou pedir ao Oxóssi para que sente Regina na cadeira.
E assim foi feito. Mas ele dizia que não viu uma pessoa aqui para não ser a sucessora de Mãe Cantu, como Regina Lúcia, entendeu? Oxóssi de minha mãe Carmen e Oxóssi de minha mãe de Norá sentaram com a liderança do meu pai, com a responsabilidade, quem assumiu essa responsabilidade foi o meu pai, e Oxóssi sentou ela na cadeira para que ela pudesse assumir os destinos do axé na ausência de Mãe Cantu. Ele veio, fizemos a reunião e ele falou. A Regina Lúcia ficou assustada, mas foi ela mesma, entendeu? Foi ele que parou, que capacitou a minha mãe, que capacitou a todos para que a casa tivesse continuidade. E disse que não via outra pessoa, que era a Regina Lúcia. Principalmente nesse período de 1989, 90 e 91, muita coisa do Odum de Juscelino foi suspenso para que ele pudesse dar continuidade a Coelho da Rocha. A gestão da minha mãe foi durante essa época que teve, primeiro foi a minha mãe sentar quando ele deu comida ao Oxóssi. A presença dele foi muito importante. 25 de maio, ele deu comida ao Oxóssi, que foi o Corpus Christi da época. Calhou de bater o Corpus Christi da época, ele deu comida ao Oxóssi e sentou minha mãe na cadeira. O Oxóssi sentou ela na cadeira por determinação dele. E a orientação toda dele. Então, assim, ele se dividia entre uma casa e outra. Porque ele deu a maior força mesmo. Deu comida a Iemanjá de minha mãe. Quando arrumou os cargos da casa, colocando minha mãe como Iadagã, minha mãe Maria como Iadagã, enfim, minha mãe de Norá como Iaquequerê. Depois teve a reunião para ver os cargos, né? E aí que ele falou que, né? Foi ele que disse, ai, de Norá vai ficar sendo a Iaquequerê. Eu digo, eu não quero ser Iaquequerê, não. E, sabe assim, eu quero ser Iamorô, porque na época de Mãe Cantu, eu é que dançava com a cuia, entendeu? Era eu que dançava com a cuia. E eu queria muitos anos, e eu queria ficar com esse posto de Iamorô. Aí ele disse, não, de Norá vai ficar sendo a Iaquequerê e Maria Iadagã. E assim foi, confirmamos logo que a gente estava naquela empolgação junto com a Regina Lúcia, né? Foi muita empolgação nossa e assim foi. E estamos aí até hoje. Nossos oiês, os nossos cargos dentro da nossa tradição, o oiê é vitalício. Então, não existe sucessão de uma pessoa viva. Não foi a sucessão, mas foi a indicação da substituição da minha mãe para que a minha mãe pudesse dar comida a Xangô, pudesse tomar conta de Xangô e dar continuidade à casa, que foi o que felizmente aconteceu. A participação dele foi decisiva. Presente, totalmente presente, até no primeiro barco das 5 Iaôs. Ele foi muito importante, que ele ficou do nosso lado, ele ficou, sabe? Veio aqui, tanto que as primeiras Iaô da Regina Lúcia, né, ele estava presente, sabe? Hoje a gente descobriu gravações de conversas dele com Mãe Cantu, e Mãe Cantu brigando com ele porque ele estava tomando, usou especificamente esse termo, que ele estava tomando a paternidade. Mas foi isso que ele fez. Foi necessário que ele tomasse a paternidade, não se colocando como pai de santo, porque ele em Coelho da Rocha era filho e é uma casa matriarcal, só a mulher assume a casa. Mas na situação de capacitar a minha mãe, sobretudo capacitar a minha mãe e as pessoas mais próximas dela, como Jorge Luiz, que passou um ano com a gente lá em Juscelino, para aprender todos os detalhes de como tratar uma obrigação, de como fazer uma obrigação, enfim. Foi dessa forma que aconteceu. E minha mãe nasceu para ser Ialorixá. A minha mãe tem um Odu propício para colocar mão em cabeças e fazer crescer o orixá na cabeça das pessoas. Um instinto Iemoedjá, um instinto de peixe, de multiplicação. Minha mãe trouxe a Coelho da Rocha a presença
o carisma de Mãe Agripina. Ela tem uma gestão muito similar à de Mãe Agripina, pelo que meu pai falava. O jeito de ser, e minha mãe foi abiã de Mãe Agripina também. Não chegou a fazer santo, mas foi abiã de Mãe Agripina. E ela tem todo essa forma de lidar. Minha mãe nasceu para ser mãe. É uma mãe maravilhosa. Ela não teria como fazer isso da melhor forma. Minha mãe me ensinou a ser pai. Meu pai me fez pai. Meu pai me fez filho, mas é ela que me fez pai. Me ensinou a ser pai. Fundou a nossa casa, fez os nossos primeiros iaôs. E, enfim, ela nasceu para isso. Ela nasceu para isso. Meu pai foi muito assertivo, muito sábio. Ele estava iluminado pela luz de Xangô ao colocar a minha mãe, porque a cabeça da minha mãe deu crescimento ao cargo dela. Porque um oiê, um cargo, ele tem a grandeza que a cabeça da pessoa dá. Ou seja, ela assumiu a responsabilidade de... E logo depois da morte de minha mãe, cantou suceder, e foi uma sucessão pacífica, porque não tinha como ser de outra forma. É irrevogável. Então, a atitude dele foi muito sábia e ela deu crescimento ao cargo, ela deu grandeza ao cargo dela, deu grandeza à casa, trouxe a casa para o século atual e segurança, obras, melhoramentos. A minha mãe é digna de todos os méritos, de todo respeito e de toda honraria. Com vida e saúde, Iemanjá é senhora dela. Graças a Boborixá, graças a Xangô, graças a Iemanjá. Então, essa é a nossa história. Foi meu pai que abriu navalha para minha mãe, que deu os axés necessários para que ela pudesse acordar o orixá na cabeça das pessoas. Eu participei disso como iaô, abrindo bicho, caiando muro, limpando, e como filho que sempre fui de Coelho da Rocha. Essa é a nossa história. Isso foi o que eu vivenciei, que todos os meus irmãos vivenciaram. E minha mãe também. A presença dele. Igena, Igena, Agô, Igênio, Acaló, Sapatazônio, Igênio, Acaló, Itetuara, eu, Igênio, Acaló, Igena. Sapato